A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe onde você estiver. Que Deus possa te abençoar, não só abençoar, te dar força nesse dia, renovar, as suas forças, porque nós precisamos que o Senhor renove as nossas forças todos os dias, porque todos os dias nós temos uma batalha para enfrentar, uma dificuldade para enfrentar. Então, se não for a misericórdia do Senhor e a renovação que vem da parte dele, nós não suportaríamos estar aqui vivos nessa terra. O levante, nós sabemos que principalmente aquele que serve ao Senhor, o levante ainda é maior, as perseguições são maiores. Mas o nosso Senhor é que cuida de mim, que cuida de você. E eu sempre falo, se estamos vivos e respiramos, é porque ainda Deus tem propósito na nossa vida aqui na terra. Eu tenho uma mensagem para você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 10. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. De quem foram essas palavras? De Jesus. Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras. Ele estava assentado e quando se aproximaram dele os seus próprios discípulos, e eles em particular começaram a falar com Jesus e começou a perguntar, a indagar a Jesus como é que isso tudo ia suceder. Quais seriam os sinais que haveria da vinda e da consumação do século. Então Jesus, ele nesse capítulo, ele começa a narrar, a falar com seus discípulos o que iria acontecer. E ele começa a falar sobre guerras, rumores de guerras, tudo isso que você ouve nos dias atuais. Jesus estava dizendo, isso é só o começo. Mas isso precisa acontecer, mas não é o fim. E você sabe que anos e anos se passaram e já houve várias guerras e nós estamos aqui, porque ainda não é o fim. Então Jesus estava dizendo, vocês vão ouvir falar. Mas essa mensagem que ele estava falando não era praticamente para os discípulos. Jesus estava vendo já o futuro. E ele estava anunciando para os tempos vindouros que nós fazemos parte desse tempo vindouro. E Jesus estava dizendo, mas não é o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares, e você vê tudo isso acontecendo, mas ainda não é o fim. A palavra de Deus fala que Jesus está explicando para eles, tudo isso que vocês ouvirem de ruim, não é o fim, porque ainda muitas coisas vão acontecer. Mas eu li para você aqui os últimos versículos, é quando Jesus ele chega, no sentido, ele se aproxima dessa palavra, e ele fala assim, não, mas vai chegar um momento que vocês serão atribulados e vão começar a matar vocês por amor ao meu nome. E isso já está acontecendo. E não estou falando matar de tirar a sua vida, não. Há muitos países que, se você falar do nome de Jesus, eles te matam. Mas eu estou falando do matar de te calar. Porque hoje você não pode, escute o que eu estou falando, hoje, principalmente nas redes sociais, você tem que ter atenção naquilo que você fala. E principalmente, aquele que prega a palavra do Senhor, tem coisas que ele não pode falar. Porque se ele falar, ele é racista, ele é preconceituoso, ele é homofóbico, porque tudo aquilo que está na palavra, não, isso não pode ser, porque você está se levantando contra tal nação, tal país, tal pessoa, e assim vai. E nós sabemos que nós estamos vivendo nesse tempo, porque as pessoas elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir o que a palavra tem a falar, a dizer para nós. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. E o que está na palavra dele é para nos ajudar, é para nos orientar no caminho. E nós sabemos que o caminho, a vida, a verdade é através de Jesus. Esse é o caminho.
Um dia eu falei que em uma das minhas mensagens, que eu falei que muitos aceitam a religião e ninguém vai contra a religião. Mas quando é o evangelismo, quando é ser, né? Vou dizer assim, eu sou serva, eu sou cristã do Senhor. As pessoas tendem a tendência a não aceitar, porque o evangelho requer renúncia. E muita gente não quer renunciar às suas vontades para fazer a vontade de Deus. E não funciona. Se eu agradar o homem, não agrada a Deus. Para eu agradar a Deus, eu vou ter que desagradar a maioria das pessoas. Então Jesus está falando para os seus discípulos, olha, nesse tempo serão tempos atribulados e vão começar a vos matar por amor ao meu nome. E o que está acontecendo é isso. Porque você vai pregar a palavra, a pessoa não aceita. Faz o quê? É como se fizesse comichões nos ouvidos. A pessoa fica desinquieta. Eu não quero ouvir isso. Porque isso não é para mim. Porque... Não, isso eu não aceito. A vida está no buraco. A vida está um fracasso. E Deus está falando. E Deus continua falando. Mas isso é muito careta. É muito careta. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu era criança, eu ia para a igreja com os meus pais. E eu lembro-me que a gente, quando é criança, a gente não sabe, né? Mas a gente vê, a gente ouve, a gente sente. E eu lembro-me que todas as vezes que eu ia para a igreja, eu prestava muita atenção no que o pastor estava pregando. Mesmo, muitas vezes, sem entender nada. E muitas vezes adormecia no banco, porque o culto era longo, cansativo, e eu adormecia. Mas sempre quando eu estava acordada, sendo uma criança, eu ouvia o que o pastor pregava. E eu lembro de versículos que eram pregados, e versículos que hoje muitas vezes as pessoas nem abordam muito porque não querem impactar. As pessoas querem hoje falar muito de prosperidade, de riquezas, de honras, mas não querem falar de renúncia. E nós estamos a viver, sim, nesse tempo que Jesus está narrando aqui na palavra dele. Nós estamos a viver num tempo em que as pessoas não querem mais compromisso com Deus, mas querem ser abençoadas por Ele. Eu quero ter um casamento abençoado, mas eu vivo quebrando princípios bíblicos no meu casamento. Eu quero ter filhos transformados, abençoados, mas eu vivo quebrando princípios bíblicos no ensinamento da palavra. Então Deus, ele fala de uma forma assim. Deus, ele fala de todas as formas, mas quando ele quer falar e confrontar com você diretamente, ele usa até um profeta para falar com você, mas ele fala. Só que hoje nós estamos a viver no tempo dos falsos profetas. Se lá naquele tempo, há muitos anos atrás, havia profetas enganadores, mentirosos, hoje pode dizer que 90% aí de profetas que andam aí, não se lembra, mas de 0 a 100, 90% sim. Há um espírito de enganação muito grande nas igrejas. Depois que entrou essas redes sociais, esses meios de comunicação mais acessíveis, as pessoas elas invadiram, elas tomaram conta, e o que elas fazem? Elas falam o que elas pensam, elas falam o que elas acham. E isso tem tornado muitas mentes fracas mais fracas ainda. Porque quando eu sou ensinado por uma pessoa que não tem nada de Deus, mas que tem uma boa oratória, a vida que aquela pessoa está tentando passar, às vezes até engana, mas vamos lá saber o que a pessoa vive no interior da casa dela. Não é só Deus mesmo que sabe. Então por isso que a palavra fala que é vigiar e orar. Porque tem gente que ora o tempo todo, mas não vigia nada. Não vigia nada. Escuta pessoas que nem sabem. Gente, por mais que você vai tentar descobrir da vida de uma pessoa, você não saberá. Ok? Mas fulano é tal igreja. Não. O que você tem que fazer é pedir discernimento e falar, Senhor, essa pessoa que está pregando a palavra é do Senhor? O Senhor está na vida dela, está na vida dele? E Deus vai te confirmar, porque Deus não deixa enganados os seus pequeninos aqui na terra. Só que muita gente está sendo enganada porque só quer ouvir palavras de bênção. Não estou dizendo que Deus não tem palavras de bênção, porque Ele tem para o seu povo. Ele quer nos abençoar. Mas tem correções, o Senhor quer corrigir, o Senhor quer exortar você. E quando chega na parte da exortação, ninguém quer ser exortado. Nenhum filho gosta de ser exortado pelo seu pai. Mas gosta de ser consolado.
E muitas das vezes Deus, antes de te consolar, Ele vai ter que te exortar para você mudar coisas que precisam ser mudadas. Então, ninguém conhece a ninguém. Você olha esses casos, eu estou horrorizada, né, nesses últimos dias, porque eu também ouço muitas notícias do Brasil. E eu estava vendo, até entrei na internet, nas redes de televisão, o caso de famílias que foram envenenadas pelo ente querido, pela própria pessoa da família. Aí você pensa assim, você se assenta à mesa para se alegrar com seus familiares e você sai dali morto. Porque a pessoa comeu a comida, achando que a comida era uma comida saudável, que não tinha nada, né? Quem imaginava, ou quem imagina que você vai ser envenenado, e você come naturalmente como, né? Como qualquer outro dia. Então você não conhece o coração das pessoas. Eu fico horrorizada, sabe? O meu coração entristece, eu fico imaginando o coração de Deus. Com tanta barbaridade que está acontecendo nesse mundo. É por isso que Deus trouxe-me à mente, o meu coração, essa mensagem, porque eu falo, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Pai, tenha misericórdia do ser humano, porque eu falo que nós estamos a viver no meio de demônios. São demônios. Ah, mas não, fulano mora em tal endereço, mas é um demônio. Porque eu estava vendo um caso também do padrasto de uma senhora que tinha 4 filhos. 4 filhos morreram envenenados. Como é que nós podemos falar que é um ser à imagem e semelhança de Deus? É um demônio. São demônios que já não disfarçam, têm que atuar e atuam. Então ninguém conhece a ninguém. Ninguém tem o poder de entrar no coração de uma pessoa e falar assim, olha, eu estou vendo tudo aí que está no seu coração e no teu pensamento. Até nós, muitas vezes, não nos conhecemos. E como é que nós vamos conhecer a pessoa próxima? Através do discernimento no Espírito de Deus. Porque Deus vai revelar para você quem é seu amigo e quem é o seu maior inimigo. Deus vai revelar para você quem é que tem que estar no meio do ciclo de amizade e quem deve sair desse ciclo. Então é por isso que Deus ele nos alerta e muita gente não escuta. Deus está falando e não ouvem. Deus está dizendo, afasta e não querem afastar. Ah, mas é o meu amigo de infância. Amigo de infância também mata. Amigo de infância também sente inveja. Amigo de infância entra e rouba o seu marido, rouba o seu cônjuge. Amigo de infância também peca. Ah, mas eu já conheço de longa data, meu filho. Deus conhece melhor do que você. Deus, ele sabe dos podres escondidos, das coisas escondidas. Porque é ele que revela o oculto e escondido e traz à luz aquilo que está em trevas. Aquilo que está na escuridão. Muita gente está padecendo na mão do inimigo porque não vigiam. Vão pelas suas emoções, pelos seus prazeres momentâneos e estão esquecendo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mulheres que perderam maridos porque não tiveram discernimento, colocaram amigas dentro de casa. Ah, essa é de confiança. E o Espírito Santo avisando você, mas você não dando ouvido à voz do Espírito, porque há muitas vozes. Há muitas vozes espalhadas pelo mundo, mas qual é a voz que você está ouvindo de fato na sua vida? Porque quando eu ouço a voz do Espírito Santo, as coisas tendem a ir bem na minha vida, sim. Quando eu ouço a voz do Espírito Santo, o livramento acontece, sim. Ele até permite para o nosso próprio aprendizado, mas ele sempre nos dá livramento. E por que muitos não estão vivendo esses livramentos? Até mesmo do Salmo 91, que a palavra diz que ele manda os seus anjos. Ele faz com que os anjos dele acampem ao nosso derredor, nos livrando e nos guardando de todo o mal. Por que nós não estamos vivendo isso nos últimos tempos? Porque o nosso ouvido não está sintonizado na voz do Senhor. Jesus está falando, muitos hão. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, e o que tem de escândalos que você fica horrorizado no meio do povo que se diz de Deus. O povo que se diz de Deus é traindo irmão, é roubando, tentando roubar a honra do outro irmão.
Lembra de José? Irmãos traindo irmãos, tentando roubar a túnica do irmão, matando o irmão para calar, para esconder a luz do irmão. Se você tem pensamentos assim, repreenda. Se você é daquela pessoa que sente inveja do outro, repreenda, porque só você mesmo conhece os seus sentimentos. Você e Deus. Se você é daquela pessoa que não quer ver a outra pessoa prosperar, repreenda. Porque isso não vem de Deus. Há um espírito maligno tentando atuar na sua vida e você não consegue enxergar isso. Se você é daquela pessoa que só maldiz, que só reclama, que só julga, repreenda. Porque há um demônio aí que está atuando na sua vida e você não está tendo discernimento. Jesus está falando neste tempo, muitos hão de se escandalizar. Quantas notícias podres, quantas coisas você fala assim, nem o diabo tem coragem de fazer isso. Porque a pessoa está mesmo endemoniada, está sendo mesmo usada pelos demônios. Aí Jesus está falando assim, vão se escandalizar, vão trair, vão odiar uns aos outros. Que coisa! Que coisa! Às vezes, Senhor, eu falo com Deus, Deus, me dê um coração santo no Senhor, me dê atitudes santas. Às vezes o tempo rouba a nossa paciência, às vezes ficamos estressados, às vezes falamos coisas que nós não devemos, às vezes agimos de forma inconsequente. Aí eu olho para o Senhor, Senhor, ajuda-me, porque sozinha eu não consigo. Me oriente, porque eu não sei me orientar por conta própria. É um traindo o outro, é um odiando o outro, é um desejando mal por o outro. Se um compra uma coisa, eu não fico feliz, porque não? Porque para ele, não para mim. E o amor se esfriando, Depois que você ouve esses casos aí de crianças sendo envenenadas, famílias inteiras sendo envenenadas, aí você fala assim, nossa, como é que eu vou na casa de fulano, comer na casa de fulano? Será que não pode acontecer comigo? O amor se esfriando. Ah, porque eu ouvi falar que pastor desviou tantos milhões da conta, e o amor se esfriando. Ah, eu ouvi falar que pastor tá discutindo por causa de igrejas, um quer essa igreja, outro que... O amor se esfriando. E as pessoas não estão vendo. Porque Jesus está falando, e o amor, por se multiplicar, a iniquidade. O que é iniquidade? O pecado. Se multiplicasse o amor, não haveria essa frieza espiritual. Se multiplicasse a fé no Senhor, não haveria essa frieza espiritual. Por que se multiplica e se esfria dessa maneira? Se multiplica essa iniquidade, esfria o amor, porque está se multiplicando a iniquidade dia após dia. Aí o amor se esfria, e a palavra está dizendo que Jesus está dizendo, o amor se esfriará de quase todos. Serão poucos que vão manter essa chama acesa dentro. E eu falo, Senhor, eu quero estar no meio dos poucos, não deixa que o amor esfrie no meu coração. Porque às vezes a gente olha e a gente desconfia de toda a gente. Porque o mundo está levando as pessoas a fazerem e tomarem atitudes desse nível. Senhor, me ensina a amar o fulano como eu amo a mim mesma, a desejar para o fulano o que eu desejo para mim, a alegrar com o fulano como eu me alegro por mim. Tudo isso que eu desejo para mim, eu desejo para o meu próximo. Porque o que eu quero para mim, eu também tenho que desejar para aquela pessoa que está aí. Que está tentando conquistar como você está. O mundo cabe todo. Se não coubesse, Deus não tinha feito tanta gente. Então Deus tem a medida certa, o tamanho certo, só que nós muitas vezes queremos invadir o espaço do outro para ver se conseguimos o espaço do outro. Não, o seu espaço é seu e Deus preparou o seu espaço, o seu momento, a sua hora. Eu não preciso roubar honra de ninguém, entrar e tentar tomar algo de alguém, não, porque o que é meu, Deus já preparou e na hora certa virá sobre a minha vida. Jesus está falando para mim, para você que está ouvindo, para todos aqueles que têm ouvido para ouvir, que nesses dias, nesse tempo, as pessoas andariam assim, inimigas de todos. E se você é inimigo de todos, você também é inimigo de Deus. Porque a palavra nos ensina a andar em paz com todos. Não quer dizer que você tem que gostar de todos.
Entendeu? Tem gente que confunde isso. Eu tenho que gostar e tá lá com falsidade. Não. A palavra está dizendo que eu tenho que andar em paz com todos. O que é paz? Primeiro, é fugir do mal. Tô vendo que não está funcionando, que a coisa não está indo bem, afasto. Quero paz. Quero andar em paz com você, não quero briga com você, não quero desavença com você, você pro seu lado, eu pro meu lado. Andar em paz com todos. Não está obrigando você a gostar de todos. As pessoas confundem isso. Então, tem pessoas que de fato, devido às circunstâncias, às escolhas, às vontades, os gostos, não vai identificar comigo. Mas eu não desejo mal para essa pessoa. Essa pessoa siga a vida dela em paz. Andar em paz com todos. E as pessoas estão deixando tudo isso. Muitas vezes são falsas, não gosta da pessoa, mas não sai da casa da pessoa. Olha o que o Espírito Santo de Deus está mandando falar. Você não gosta da pessoa, mas você fica lá na casa da pessoa. A pessoa te convida para o jantar, você vai. A pessoa convida você para um almoço, você vai. Aí você, eu não gosto da atitude dela, eu não gosto como ela faz as coisas, mas você é falso. Mas tenho que andar em paz. Andar em paz e não em falsidade. Confundem as coisas, trocam os princípios e depois quer que as coisas funcionem na sua vida. Você viu que não bate com você? Boa tarde, boa noite. Desejo que você vá bem em tudo. Eu vou seguir o meu caminho e você segue o seu. Vai ver que a sua vida vai funcionar muito melhor do que está funcionando agora. Porque se eu não identifico com a pessoa, eu não tenho que andar em falsidade com a pessoa. Entendeu? Por exemplo, na família é muito complicado, que na família não tem como, você está sempre ali junto. Há pessoas que, de fato, você não se identifica. Mas, por exemplo, se tem um jantar de ano novo, um Natal, ok, convida, nós vamos. Mas tem gente que não gosta da pessoa e todos os dias quer estar na casa da pessoa. Todo fim de semana quer participar de um evento. Peraí. Andar em paz, não em falsidade. E o nosso Deus, ele é muito justo. Ele é muito reto nas palavras dele. Então tem gente que está fazendo que tudo isso venha o mais rápido possível, porque o amor está esfriando, a confiança já não existe, é irmão traindo irmão, é o ódio que pendura por todo mundo, e as pessoas estão esquecendo de olhar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e mudar. Ter uma transformação no Senhor. Aí Jesus está falando, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Hoje mesmo a salvação entrará na sua casa, será salvo. Porque eu estou perseverando. O que é perseverar? É lutar, é insistir, é correr atrás para fazer o que é certo. Vai ter momentos de falhas? Humano. Onde tem humano, tem falhas. Até robôs que são programados, às vezes falham. Eu trabalhava em máquinas industriais, em fábricas de relógios na Suíça, que às vezes a pressão da máquina para trabalhar uma peça, às vezes falhava e a peça não saía em condições, mesmo robôs programados para fazer. Falha. Por quê? Porque tem a mão humana. Porque com tudo que tem a mão humana, tem tendência a falhar. Tem. Não tem uma coisa que fala, não, isso não falha. Falha. Tem a mão humana? Falha. Mas a mão de Deus não falha. Onde Deus põe a mão dele, não falha. Lembra daquela história na Bíblia, no livro de Êxodo, quando fala da saída do povo de Israel da terra do Egito? E eles estavam num acampamento e o povo egípcio atrás dos israelitas. E o Senhor, para empatá-los, empatar quem? Os egípcios, para não conseguir pegar o povo de Israel, o próprio Deus, ele tirava as rodas dos carros. Aquilo soltava de uma maneira que eles não conseguiam sair nos seus carros. Ou seja, a própria mão de Deus trabalhando em favor do povo de Israel. A mão de Deus não falha. Deus falou, eu vou fazer isso e isso para atrasar o povo. E Deus foi lá e fez. A mão de Deus, ela não falha. Então as pessoas estão esquecendo desse amor, do primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero sentir aquilo que eu sentia quando eu conhecia o Senhor. A mesma alegria, o mesmo sentimento de estar na presença dEle. Saber que todos os dias Ele tem me dado a oportunidade de orar. Você já parou para pensar que todos os dias você tem a oportunidade de ler a palavra, de orar ao Senhor, de ouvir a voz dEle?
Quantos aí estão já mortos e já não podem fazer isso? Porque na sepultura não há obra, não há conhecimento, não há coisa alguma. Mas quando eu estou vivo, a minha vida glorifica o Senhor. E a minha pergunta para você, a sua vida glorifica o nome do Senhor? As suas atitudes têm glorificado o nome do Senhor? As suas escolhas têm glorificado o nome do Senhor? Para pensar em tudo aquilo que está à sua volta, as suas escolhas, as suas maneiras de agir. Porque nós somos muitas vezes levados ao que as pessoas falam. E o que as pessoas falam não fazem diferença na minha vida. Porque o que dá fôlego de vida para mim é o Senhor. O que faz chover sobre a terra é o Senhor. O que levanta, exalta é o Senhor. O que abate também é Ele. Então, tudo vem dEle. E tudo é para Ele. As primícias têm que ser dEle. As coisas, o melhor de mim tem que ser para o Senhor. Jesus está falando de uma forma muito séria. Ele está dizendo, olha, vocês vão ver isso, mas ainda não é o fim. Vai ter escândalo, vai ter falsos profetas. Vão enganar a muitos. Há um espírito enganador nas igrejas. Só quem tem o Espírito Santo de Deus, discernimento no Espírito, é que consegue enxergar esse espírito de engano. Homens que se dizem homens e mulheres de Deus, que profetizam no nome de Deus, mas a vida não está em Deus. E profetizam como se não houvesse um amanhã, profetiza. E depois pessoas que não têm discernimento escutam aquilo e ficam frustradas, porque o que vem de Deus acontece, o que não vem é como o vento, desaparece, passa. Muitos enganarão, levantarão muitos falsos profetas. Enganarão sim a muitos. Vai se multiplicar a iniquidade, vai se esfriar o amor de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Nós temos a oportunidade. Esses canais aí que tem aí, através da internet, é um meio de comunicação muito rápido. Hoje você ouve milhões de notícias pelo mundo, né? Tem milhões de notícias pelo mundo e você está a par, sempre mandando mensagens, não sei se com você é assim, às vezes eu estou aqui nesse canal do YouTube sempre a receber notícias do mundo afora. Então, o meio de comunicação já não é como antes, que no começo mandava um pombo, correio. Depois eram os cavaleiros, né? Porque naquela época existia os servos do rei que viajavam muitos dias nos seus carros e cavalos para entregar uma carta a outro rei e outro país. Antes demorava muito tempo para chegar uma carta, mas hoje não. O meio de comunicação é rápido. E Jesus está falando, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando for, depois falar assim, eu nunca ouvi falar do Senhor. Não, Deus vai dar a oportunidade. Todos terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo. Todos terão a oportunidade de ouvir falar quem é Jesus. Aí sim, depois que todo mundo, e nós estamos vivendo esse tempo, porque os meios de comunicação é rápido. Toda gente tem oportunidade. Sempre vai chegar uma mensagem de Deus. Não vai dizer assim, eu nunca ouvi falar de Deus. Não, vai ouvir falar de Deus. E então virá o fim. Aí a palavra diz que a vinda do Filho do Homem vai dar em seguida essa tribulação. Então, os dias, o sol vai começar a escurecer, a lua não terá mais a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, tudo isso que está firme com a presença do Filho do Homem vai ser abalado. Então, as pessoas vão ver, porque vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Aí todos os povos vão começar a se lamentar, né? Por quê? Por que eu não ouvi? Por que eu não dei vazão à palavra do Senhor? Por que eu não devotei toda a minha vida ao Senhor? Pois, porque vão se lamentar, mas aí é tarde, porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela é fiel, vai se cumprir, está selada. E nenhuma das palavras que estão aqui cairão por terra. Deus fará que tudo isso aconteça. Nós estamos vivendo, sim,
os últimos tempos aqui nessa terra. A igreja do Senhor será arrebatada. O povo que adora o Senhor serão arrebatados e vão morar com o Senhor na glória. Mas para quem anda brincando, para aquele que usa a palavra de Deus com falsidade, cuidado, porque muitos naquele dia dirão: Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônio, e o próprio Deus vai falar: aparta-vos de mim porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Porque tem gente que fala assim: eu conheço a Deus, mas Deus não te conhece. Não te conhece. É como Paulo, quando as pessoas falavam de Paulo, os próprios demônios falaram: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus Cristo, mas vocês, quem são vocês? Porque quando nós temos o nosso nome diante do Senhor, nós ficamos conhecidos nos céus. O inferno sabe quem você é. Às vezes você não é reconhecido aqui na terra, ninguém sabe que você existe, mas no céu você é reconhecido, seu nome é falado, é comentado. Então a gente tem que ter uma noção que as coisas de Deus não é brincadeira, que a palavra de Deus não é brincadeira. Quem usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro está perdido. Quem usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro está perdido. Porque tem muitos pregadores aí usando a palavra de Deus para ganhar milhões. Milhões. Tem pregadores famosos que ganham muito dinheiro pregando a palavra de Deus. Assim é muito fácil. Eu te dou tantos mil, você vai lá e prega na minha igreja. É muito fácil pregar desse jeito. Agora vai pregar no lugar, na África, no lugar onde é difícil de pregar o evangelho. Vai lá para ver se é fácil. As pessoas, elas confundem muitas coisas. O evangelho de Cristo é renúncia. O evangelho de Cristo, às vezes, dói mesmo pregá-lo, mas é recompensador por Deus. A recompensa vem do Senhor. E tem muita gente que está sendo recompensada com glórias aqui do homem, e o nome no céu não existe. Mas eu sou fulano de tal. Para Deus você não existe. Porque Deus tem-nos, sabe o quê? Escrito, nosso nome está escrito no livro da vida, por algum motivo é. Mas o meu nome também tem que estar escrito. E sua vida, como é que está? Aí seria tudo muito bonito, né? Se todo mundo fosse salvo, eu fiz isso, matei fulano, enganei, menti, e meu nome também está lá no livro da vida. Não é assim, não. Não funciona desse jeito, não. Então, o seu nome, ele pode estar escrito se você tem uma vida com Deus. Então, Jesus está falando aqui dos princípios das dores. E nós já estamos vivendo esses princípios das dores há muito tempo. Só que nós estamos chegando nesses versículos que Jesus fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se a gente não vigiar, até nós nos esfriamos na fé e no amor. Se não pedirmos ao Senhor misericórdia, amor, compaixão, até nós vamos ser como os ímpios, frios, calculistas, manipuladores. É por isso que você tem que abrir a sua boca e falar com o Senhor: Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa melhor. Ajuda a amar o meu próximo, a respeitar. Ajuda-me a viver a tua palavra nessa terra tão difícil, aonde o inimigo o tempo todo está tentando, lutando. Ajuda-me. E eu vou te falar uma coisa: Deus ouve a tua oração, responde a tua oração, e você vê que você só está aí porque a mão de Deus tem te sustentado. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. Onde é que está a sua vida? Onde é que o seu nome é falado? É mais falado aqui na terra ou é mais comentado no céu? Como é que está a sua vida diante de Deus? Você já parou para pensar? Se você está seguindo tudo isso que o mundo está te oferecendo, ou você ainda continua ouvindo a voz do Senhor, mesmo que para muitos pareça até estúpido? Que seja. O meu Deus é que cuida de tudo. O meu Deus é que sabe de tudo. Ele é dono de tudo. E é a Ele que eu vou agradar. Porque eu não quero que o amor de Deus esfrie dentro de mim. Eu não quero viver essa vida fria. Eu não quero viver essa vida ímpia. Não, mas eu quero viver em amor, em Deus. E estar cheio do Espírito Santo dele. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todas aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.